Paz Igreja, bom dia. Dia de ontem, sexta noite, sábado, né, o dia inteiro, a igreja, né, os obreiros da igreja, tivemos um retiro. Foi muito gostoso, muito bom. Só que queria contar uma experiência que todos nós tivemos na hora de estar indo e voltando no caminho, né? A gente achou muitos servos no caminho, né? E foi surpreendente porque a quantidade que tinha, né? Teve alguns que atropelaram uns guaxinim por aí, né? Então, coitado, né? Mas foi a pastora, tá? Foi a pastora. Mas é incrível, sabe? Ver a natureza. E hoje, né? Eu já tinha comentado para o pastor esta semana que eu estava meditando nessa palavra, estava lendo, né, os Salmos, e essa palavra me chamou muito a atenção, porque também fala muito sobre a minha vida, sobre o que eu passei, né? E me identifiquei bastante com os Salmos. Estou falando do Salmo 42, tá? Para quem já mais ou menos vai preparando aí sua Bíblia, Salmos 42. E tinha comentado para ele agora, não sei se ele, suspeito, né, de que ele tem falado alguma coisa para a pastora, porque ela fez menção hoje na hora do louvor. Falou alguma coisa? Sim. Tá, então falou. Então tá bom. Mas é nessa linha que a gente vai falar hoje, né? Sobre a corça, sobre o servo que brama, que suspira pelas correntes das águas, amém? Mas gostaria muito de falar sobre o Salmo 42 inteiro, só que por causa do tempo a gente hoje tem batismo, tem ceia, né? Vou tentar ser breve, resumir, e somente vamos falar de 3 versículos do Salmo 42, o versículo 1, o versículo 3 e o versículo 8, que esses versículos são os que encerram, fecham, né, a ideia central dos Salmos 42, tá? Vamos estar lendo aqui. Diz assim o versículo 1: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Versículo 3: As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? E o versículo 8 finalmente diz: Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, oração ao Deus da minha vida. Amém? Em todos os lugares do mundo, uma pessoa educada é uma pessoa que domina o seu idioma materno. Quem nasce no Brasil não fala brasileiro, senão fala português. E se considera uma pessoa educada aquele que fala bem o português. Não sei se vocês já alguma vez ouviram falar uma pessoa, né, uma amizade talvez, um professor, não sei, que fala um português perfeito, que parece que ele está desenhando, fazendo desenhos com as palavras. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer uma pessoa assim, né? Bom, no Peru, quem nasce no Peru, quem domina o espanhol se considera uma pessoa educada, né? Eu conheço várias pessoas que têm um domínio tão grande do idioma, né, do seu próprio idioma, que a gente fica surpreso. E os que nascem no Japão, né, têm que dominar o idioma japonês para se considerarem pessoas educadas. Mas isso é respeito à educação, né? Antigamente, quem dominava o latim, quem dominava o grego clássico e quem dominava o idioma do próprio país se considerava educado. Hoje em dia não precisa mais disso, mas o que ficou foi quem domina o seu próprio idioma, onde você nasceu, né? Se considera uma pessoa educada.
Mas tem muitas vezes que por mais domínio que a gente tenha do nosso próprio idioma, tem certos acontecimentos nas nossas vidas onde as palavras se travam na nossa garganta e elas não saem. Situações de conflito, situações de tristeza, situações de alegria são tão fortes que as palavras não acabam articulando, sabe? A nossa garganta não articula, a nossa boca não articula essas palavras e elas ficam travadas. Já aconteceu isso com você? Você talvez fala muito bem o português, domina o japonês, mas acontece coisa no dia a dia onde o silêncio, se prostrar de joelhos, gritar, chorar, são comuns nas nossas vidas, porque as palavras, não sei como posso, se atragantam, fala assim, ficam travadas na garganta. Como? Entaladas na garganta e elas não saem. E isso é a nossa vantagem que a vantagem que a gente tem com Deus, porque Deus sabe todos os idiomas que se falam, que se articulam por meio de palavras, mas o idioma também por meio de gestos, de gemidos, de ações. Deus sabe o que nós falamos para Ele com as nossas lágrimas. Deus sabe o que nós falamos para Ele quando a gente se ajoelha. Deus sabe o que a gente fala para Ele com o nosso sorriso. Deus sabe o que a gente fala com Ele com um simples abraço, com um simples gemido. Ele sabe todos os idiomas. E aqui, o salmista, ele introduz esse salmo com uma palavra. E essa palavra é o centro de todos os salmos. É a palavra como. A palavra como significa é a introdução de um exemplo, de uma figura que vai interpretar o que eu quero falar, vai explicar o que eu quero falar. O salmista, ele usa essa palavra como, porque ele não sabia como expressar em palavras o que ele queria falar para Deus. Então ele toma uma figura do seu tempo, né? A gente viu ontem na montanha um monte de servos. Então, Davi, quem é que a gente acredita que ele foi quem escreveu o Salmo 42? Ele toma uma figura de seu tempo. Ele era um pastor. Ele morava nas montanhas. Ele andava pelas montanhas. E ele entendia esse mundo rural. Então, ao não ter palavras para explicar o que estava acontecendo com a alma dele, ele toma uma figura, um servo, e ele começa essa oração: como o servo, como a corça brama pelas correntes das águas, assim o Deus suspira, clama a alma minha. Como Deus entende todos os idiomas, Deus entendeu o que Davi quis falar para ele. Mas nós, se não estamos familiarizados com esse mundo de Davi, se não entendemos um pouco o que acontecia, o que acontece com o servo, a gente não vai entender o que Davi quis transmitir para Deus. Por isso a importância da gente poder estudar a profundidade toda a palavra de Deus. Quando uma especialmente nos chama a atenção, se aprofundiza, ora, estuda, pesquisa, você vai se surpreender. Nós vamos nos surpreender, porque a palavra de Deus, ela fala tão lá no fundo e tem tanto significado para nossas vidas. Então, Davi fala: como
um servo brama pelas correntes das águas? A pergunta que a gente deveria de fazer ao texto seria: por que e quando um servo ou uma corça brama? Nesse caso aqui, diz que está bramando pelas correntes das águas. E se brama pelas correntes das águas, o que significa? Que a corça tem sede, né? Isso daí, bem fácil. Agora, se a gente vê, não sei quantos aqui moram na parte rural, sabe, de animais, assim. Tem alguém que cuida de bois, talvez, já cuidou? Ninguém? Alguém sabe? Então, eu morava no Peru, morava numa granja, né? Então, tinha contato bastante com animais, né? Então, a gente sabe que um animal, quando está na selva ou no meio do mato, ele sempre vai morar num lugar onde tem o suficiente para ele, para o sustento dele, para a vida dele. Então, essa corça aqui, ou esse servo aqui, devia ter morava num lugar onde tinha tudo o que ele precisava. Se ele estava com sede, não era fácil para ele ir num lugar, né, e beber água simplesmente, porque com certeza ele sabe, mora naquele lugar, e onde ele mora, o habitat, que chama, né, do animal, tem todas as coisas que ele precisa. Senão ele não moraria aí. Porque ele não chega no lugar, porque deve estar acontecendo algo com ele. Talvez algo está perseguindo ele. Talvez existe um depredador atrás querendo caçar ele. E por isso o desespero dele, né, de clamar e bramar por águas. Mas quando que ele brama pelas águas? Quando que ele suspira pelas águas? No começo, talvez, dessa perseguição, né? No final, no meio, né? Todo animal, ele tem uma forma de escapar, né, de um ataque do inimigo. Esse daqui, com certeza, já deve estar cansado, já deve ter usado todos os seus recursos para poder escapar do depredador, mas não consegue. Ainda está sendo perseguido, ainda está num momento de crise. Então, a oração de Davi, a gente vai colocar em ordem. Ele está falando: Senhor, estou num momento de crise. Eu já usei todos os meus recursos. Eu já usei todas as formas que conheço para fugir, para escapar do meu inimigo, ou para escapar daquele que me persegue. Mas não estou conseguindo. E preciso de água. A minha alma clama por águas. Se o Senhor não intervém nessa crise, eu estou perdido. E muitas vezes nós estamos como estamos porque Deus não é a última ou a única solução para nossas vidas. Quantas vezes tentamos sair com os nossos recursos, com o que sabemos, com tudo o que conhecemos dos nossos problemas, e só no final lembramos de Deus. Só no final clamamos a Deus. Mas muitas vezes somos teimosos e não fazemos isso, e continuamos com esse sentimento de perseguição, de estar fugindo, de que alguma coisa está atrás de nós, que não saímos de alguma coisa, de algum problema, alguma situação, porque a gente está nessa crise constantemente. Por quê? Porque eu sei sair, eu sei usar meus recursos, eu posso sozinho. E a nossa oração nem se compara, talvez, com a oração de Davi. Senhor, a minha alma clama por ti. Senhor, estou numa situação de crise.
Se o Senhor não intervém, eu estou perdido. Posso falar uma coisa para vocês que eu experimentei? Deus não intervém nas nossas vidas quando compartilhamos Ele com outras soluções. Deus só intervém quando a gente fala, como diz no Salmos 73: a quem tenho eu no céu, sino a ti? E na terra, não há quem eu deseje além de ti. Deus não intervém como quando compartilhamos Ele com outras coisas. Quando temos outras soluções, quando temos outras coisas, a nossa crise continua. A nossa crise constantemente está nos alcançando. Está aí, apertando o nosso sapato. Deus intervém só quando dizemos: Senhor, quem eu tenho no céu sino a ti? Só preciso de ti, Senhor. Só tenho a ti, Senhor. E é aí onde Deus intervém e salva e levanta. Já aconteceu com você? Já clamou a Deus como a única opção? Já clamou a Deus como a única solução de todos os seus problemas? É aí quando Deus intervém. E está bem a gente ter conhecimento, está bem, tudo bem ter e saber muitas coisas e ter técnicas, passos para seguir, disciplina, ordem, com certeza. Mas enquanto Deus não está no centro da nossa vida, e Deus não é a única solução da nossa vida, Deus não intervém no problema que a gente tem. Você está passando por um problema hoje? Você está passando numa crise hoje? Você se sente perseguido talvez por algum problema, algum assunto? O depredador está atrás de você? Senhor, a minha alma clama por ti. Senhor, como uma corça, clama, brama pelas correntes das águas. Assim, ó Deus, clama por ti, alma minha. Porque tem que ser correntes de água. Se ele está com sede, não é suficiente um pedacinho de água, um pouquinho de água, uma piscina talvez, se ele parar e beber, porque tem que ser correntes de água. Porque que o servo, né, a corça quer que seja, quando fala de correntes de água, estamos falando de um rio. Estamos falando, né, de um rio que corre as águas. Porque o servo quer que seja uma corrente de água. Todo depredador, quando vai caçar a sua presa, muitas vezes a gente pensa que eles usam o sentido da visão, né? Nós humanos usamos bastante o sentido da visão, mas os animais, especialmente os predadores, eles usam, o que mais usam é o sentido do olfato. E eles vão atrás da presa, não olhando para frente, senão olhando as pisadas e também sentindo o cheiro. Esse servo, o que está tentando falar para Deus, Davi, o que está tentando falar para Deus: Deus, eu estou numa crise agora e preciso de água. Mas uma água parada não me resolve o meu problema. Por quê? Porque aquele que me persegue vai continuar. E o que eu quero, Senhor, é que sejam correntes de água. Por quê? O servo entra na corrente das águas, né? Ele mergulha nas correntes das águas, vai em direção às correntes e ele vai rápido fugir do seu predador. Quando o predador vem atrás, correndo, procurando, começa a cheirar, não encontra mais pisadas, começa a cheirar, começa a ver cadê o rastro e não existe mais, porque já passou, as correntes estão correndo.
o animal ele mergulhou, limpou todo o seu cheiro, né? E ele talvez escondido em algum lugar perto, no meio da vegetação, no meio do mato. E o bicho, o predador não enxerga e não sente. Praticamente o servo, a corça, desapareceu, sumiu. E isso que Davi está falando: Senhor, uma água parada não me resolve. Por quê? Porque aquele que me persegue continua me perseguindo. O que eu quero, Senhor, que sejam umas correntes das águas, porque eu quero mergulhar em Ti, Senhor. Eu quero me aprofundizar em Ti e me perder em Ti, Senhor. Me esconder em Ti, Senhor. Que é o que Paulo mais para frente fala: não vivo mais eu, senão Cristo vive em mim. E o que eu vivo na carne é para a glória dele. Então, Senhor, eu quero me submergir nos rios da Tua graça. Eu quero desaparecer em Ti. Porque aquele que me persegue, gente, quando a Bíblia fala de Jesus e Satanás nas tentações, ao finalizar as tentações, a Bíblia diz bem claro que Satanás deixou Jesus. Ele se afastou, ele deixou Jesus, ele foi embora, mas o deixou por um tempo. Porque aquele que nos persegue vai continuar nos perseguindo. Quando a Bíblia fala que o diabo anda ao redor, esperando a quem devorar, essa palavra de redor significa, né, vem de uma escola filosófica que é dos peripatéticos, que chamava. A forma que eles ensinavam era tipo assim: colocava o aluno no meio e o professor ia dando voltas ao redor dele, ensinando as coisas. O aluno, ou ele ficava tonto ou ele aprendia, né? Mas é nesse sentido que ele está falando. O diabo anda ao redor, ele fica dando voltas ao redor de nós, para ver quando a gente cansa, quando que aparece algo de nós aí, para ele pular em cima. Por isso, a nossa oração tem que ser: Senhor, como Davi falando, eu quero me aprofundizar em Ti. Eu quero sumir, Senhor, em Ti. Quero que Tuas correntes, quero me submergir nas Tuas correntes, Senhor, nas Tuas águas, para que aquele que me persegue, quando ele venha, veja que minhas pisadas acabam aonde começa a Tua graça. Porque não vivo mais eu, senão que Cristo vive em mim. Verso 3 e verso 8. Eu vou me tomar umas liberdades, né, para poder explicar esses versículos aqui. Tomando em conta que a Bíblia, Salmos, né, é um livro poético. A poesia hebraica, né, é totalmente diferente da nossa poesia. A nossa poesia, a gente coloca versos que rimam, talvez, né, uma rima, alguma coisa. Eles não, eles colocavam ideias. E muitas vezes, por causa das traduções que a gente faz, ou das interpretações que a gente faz nas nossas Bíblias, a gente muda a ordem. E a ideia, sabe, talvez se confunde e é mudada. Então, versículo 3 diz assim, ó: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Vamos tirar a última parte, tá, do versículo 3, essa parte que diz: porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Essa parte vamos tirar, vamos colocar, eu vou falar depois aonde que vai ir, tá? Mas aqui no versículo 3 fala: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Clinicamente falando, o salmista está dizendo: eu estou numa profunda depressão, porque as lágrimas de dia, o alimento do dia, né, é o pão e a comida, e o alimento de noite é o sono, é dormir. Quando ele está falando: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, ele está falando: de dia não tenho fome, e de noite não consigo dormir.
Não sei se você já passou por isso. Eu já passei. E deixa eu te falar uma coisa: as lágrimas de noite são piores que as lágrimas de dia. Porque de dia, gente, a gente pode talvez sair, a gente pode conversar, mas de noite, as lágrimas de noite são tristes, porque você não consegue dormir. Quando nós que passamos por essa profunda depressão, nós que passamos talvez por um momento de crise emocional, sabemos que quando a noite chega, a noite mais escura, quando a gente está nessa situação. E essa é a situação do salmista. Foram as minhas lágrimas, meu pão de dia e de noite. Estou com uma profunda depressão. Agora, no versículo 8, ele começa falando: o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção será comigo. Porque a noite do versículo 3 se converte no dia do versículo 8. Tem uma razão do porquê que a noite do versículo 3 vira dia no versículo 8. Deus tem leis naturais, leis espirituais, leis físicas, leis morais. E essas leis, a gente não precisa acreditar nelas para que elas se cumpram. A gente não precisa crer nelas para que elas aconteçam. Porque o dia vai embora e a noite vem. Ou porque a noite vai embora e o dia vem. Por uma lei, a lei da rotação. Sabemos que o planeta Terra, ele gira, não é verdade? Ele rota. E toda a rotação, a cara que está do lado do Sol é o hemisfério da Terra que está de dia. E o outro lado que está contra o Sol é de noite. E isso daí é uma lei. Crendo ou não crendo nessa lei, acontece. Tá? Dia vai embora e a noite vem por causa da lei da rotação. Deus também tem leis espirituais. E nesse salmo se manifesta essa lei espiritual, essa lei moral dele. E vamos fazer o seguinte: coloca para Maurício, pode colocar, hasta aqui, ó. Vamos colocar do versículo 8, né? O versículo 8 diz o seguinte. Cadê, gente? Deixa eu ler aqui. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Vamos colocar em ordem teológico para a gente poder entender. Já falei, muitas vezes as traduções não fazem, não dão um entendimento do que o salmista quis dizer. Então vamos colocar em ordem. A última parte do versículo 8, vamos colocar não sei se está certo isso daqui, deixa eu ver. A minha lágrima me serve de dia e de noite, a oração a Deus da minha vida, com tudo, está certo, tá? 8b, 8a no final. E vamos começar com o versículo 3. E olha como fica a oração: as minhas lágrimas servem-me de mantenimento de dia e de noite, a oração ao Deus da minha vida. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. Está mais entendível? Deixa eu te explicar. Do mesmo jeito que a lei da rotação faz girar a terra para que a noite desapareça e o dia apareça, quando a gente está naquela oscura noite, quando a gente está naquela escuridão da nossa noite, quando a gente dirige
oração ao Deus da minha vida, Deus coloca a sua mão no meu mundo, no meu planeta, no meu mundo em particular, e faz girar as circunstâncias, para que a noite vá embora e o dia apareça, o dia da sua misericórdia. Se a gente não faz isso, a gente constantemente vai andando ao sentido da rotação, e constantemente é noite na minha vida. A noite do versículo 3 vai embora, para que o dia da misericórdia de Deus, do versículo 8, apareça. Vem, porque o salmista dirigiu oração ao Deus da sua vida. Mas tem uma coisa aqui, tem um detalhe, e o detalhe é esse daqui. E esse daqui é o que a gente está tentando transmitir, falar, todos nós andar nesse caminho, gente. A igreja está debaixo dessa direção, esses tempos de a gente procurar colocar, sabe, Deus, a nossa vida diante de Deus e saber quem Ele é para nós, a dependência de Deus. Por quê? Porque aconteceu o dia para esse salmista, porque a misericórdia de Deus chegou para ele, porque ele direcionou a oração ao Deus. E aqui que vem a clave da minha vida. Eu quero te fazer essa pergunta: Ele é Deus da sua vida? Ele é Deus da sua vida? A gente não demonstra com palavras, a gente demonstra com as nossas vidas. Quantas vezes temos dirigido oração a Deus e temos ficado frustrados porque Ele não faz? Por que será? Será que realmente é Deus da minha vida? E tem muitas traduções aí que falam o Deus que me dá a vida. Mas o Deus que me dá a vida com o Deus da minha vida é totalmente diferente. Deus é o Deus da sua vida? Jesus é o Deus da sua vida? Porque se Ele é Deus da sua vida e da minha vida, a gente tem que colocar Ele em primeiro lugar. Dirijo oração ao Deus da minha vida. Lembram dessa parte que a gente tirou? Quando essa pergunta: onde está o teu Deus? O versículo 8 fala: de dia Deus manda a sua misericórdia, mas de noite, o que Deus manda? A sua canção. Por que troca de dia misericórdia e de noite canção? Eu estive pesquisando e vi que na selva, né, quando as pessoas andam em grupo, eles não andam em grupo assim, de lado tipo vertical, né? Sentido vertical, senão eles andam um atrás do outro, né? E o que vai na frente, ele vai ou cantando ou como fala? Muito difícil a palavra. Ou vai fazendo isso, tá? Ou vai cantando ou vai fazendo isso. Para quê? Isso tem um sentido. Para quê? Se são muitas pessoas, o último da linha que não consegue ver o guia, né? Ele escuta a canção do guia ou escuta o do guia e sabe que ele está perto, ele não está longe do grupo, porque escuta. Então, nesse versículo aqui, voltou a noite, né? Se fez de noite de novo, voltou a crise. Aquele que te persegue
apareceu de novo, né? E vem esse versículo que a gente tirou do versículo 3, o final, né? Essa pergunta, essa voz, que muitas vezes a gente já escutou: onde está o teu Deus? Você voltou a cair, você não consegue, você é um mentiroso, você caiu de novo, onde está teu Deus? E aí, onde ele fala: a sua canção me acompanha à noite. Por quê? Sim, eu não posso ver Deus, mas escuto a sua canção e sei que está por perto. E quando todo por fora fica escuro, por dentro a gente tem uma voz, uma paz que seja todo entendimento para a glória de Deus. A sua canção de noite será comigo. Irmãos, esse é o bramido do servo. Não é algo romântico, não é algo poético, não é uma simples canção. É um homem que estava passando por uma crise, e um homem que queria depender só de Deus, queria se aprofundizar nas entranhas de Deus, no profundo de Deus. Queria colocar Deus em primeiro lugar, porque ele sabia que só fazendo isso ele podia receber o resgate. Como está a sua vida hoje? Onde está Deus na tua vida? Vamos fazer o quê mesmo? Sim? Não sei se eu consegui transmitir o que Deus falou comigo. Não sei se eu consegui transmitir o meu coração para vocês. Mas eu lutei muitas vezes com o que eu sabia, com o que pesquisava, procurava com minhas forças. Mas só foi quando as palavras ficaram presas na minha garganta e não consegui articular nenhuma palavra. E a única expressão que eu tive foi me prostrar diante de Deus, cair de joelhos. Hoje eu entendo que Ele sabia o que eu estava falando, porque não expressei nenhuma palavra, não saiu da minha boca nenhuma palavra, mas chorei, e clamei, e babei, e me prostrei, e não falei mais outra coisa que: Senhor, se o Senhor não intervém, eu estou perdido. E eu posso falar para vocês que quando a gente faz essa oração ao Deus da minha vida, Ele intervém. A sua mão fica debaixo do nosso mundo particular e faz girar a situação, gente. Faz girar, porque é uma lei, e você não precisa acreditar, mas é uma lei. Ele faz girar as nossas circunstâncias para que o dia da sua misericórdia venha e a noite vá embora. Primeiro, coloquemos as coisas em ordem. Deus, Jesus, é o Deus da sua vida? Você está passando por uma crise? Você está se sentindo perseguido? Já tentou de tudo? Já fez de tudo? Deus tem que ser não a nossa última, senão tem que ser a nossa única, a
a nossa única solução. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas em ordem. Você está cansado de andar sempre de noite? Eu não sei quem tenha passado talvez por uma depressão ou está passando talvez por uma crise, mas muitos aqui te entendemos, porque temos passado por essas noites escuras.